Olá, meu nome é Guilherme de Conto Kuhn, sou acadêmico do quinto ano de Fisioterapia da Unioeste de Cascavel e fui bolsista PIC-PIBIC pelo programa CNPq Unioeste. Hoje eu vou apresentar o trabalho Reprodutibilidade e Responsividade das medidas de torque e de resistência de força do mecanismo flexo-extensor do joelho usando o dinamômetro Dinabank. Os coautores são Ana Paula Campagnaro, Gabriel Galhardo Alves, Júlio Augusto Franzen e orientador Alberito Rodrigo de Carvalho, todos provenientes do Laboratório de Biodinâmica Integrativa do Centro de Ciências Biológicas da Saúde da Unioeste de Cascavel, Paraná. Eu vou iniciar então introduzindo alguns termos que vão ser bem abordados durante o decorrer do estudo. A valência da resistência de força é definida como a capacidade de resistir à fadiga durante um desempenho muscular prolongado, sendo a fadiga descrita como a diminuição da habilidade do sistema neuromuscular em gerar força. O treinamento contra-resistido vai se referir a qualquer tipo de exercício em que o indivíduo realiza um movimento contra uma resistência. Esse tipo de treinamento é voltado para melhorias na valência de força. Ele utiliza do princípio de exercícios que contêm um grande número de repetições com baixos períodos de descanso. No contexto esportivo, avaliações de desempenho e aptidão física são importantes para a individualização do treinamento e prescrição adequada de exercícios, podendo influenciar diretamente no desempenho esportivo do atleta. Dessa forma, é de extrema importância que medidas avaliativas sejam confiáveis e reprodutíveis. A confiabilidade refere-se à reprodutibilidade dos valores de um teste quando são repetidos nos mesmos indivíduos. A reprodutibilidade pode ser quantificada pelo coeficiente de correlação interclasse, o ICC, ou erro padrão de medida, o EPM. O ICC expressa a reprodutibilidade relativa de uma medida, já que ela compara a posição ou classificação do indivíduo em um grupo em relação a outros indivíduos. Já o EPM expressa a reprodutibilidade absoluta da medida, já que vai comparar as medidas obtidas de um mesmo indivíduo com esse mesmo indivíduo. A responsividade está intimamente relacionada à reprodutibilidade e consiste da habilidade de um instrumento em medir, em diferentes momentos, variações que vão além das flutuações normais da própria medida, ou seja, detecta se mudanças reais aconteceram ou se são apenas valores inerentes à própria medida. A mínima mudança detectável é uma medida de responsividade e é definida como a menor alteração que o instrumento é capaz de detectar além do erro da medição. Dinamômetros são ferramentas muito utilizadas na mensuração da força e são muito importantes para a identificação das características musculares de cada atleta e assim individualização do treinamento. O Dinabang é um dinamômetro desenvolvido pela empresa Movi de Montevidéu, no Uruguai, e além de captar a força eletronicamente, ele também permite calcular medidas de torque e velocidade angular através de um sensor inercial acoplado. Medidas de reprodutibilidade utilizando dinamômetros são comumente associadas a protocolos de força isométrica máxima. No entanto, há poucos estudos que tenham focado em apresentar medidas de reprodutibilidade utilizando protocolos de resistência de força. Logo, a gente vê a necessidade de verificar a confiabilidade e reprodutibilidade dos testes de resistência de força utilizando o Dinabank, bem como a responsividade dessas medidas. Dessa forma, o objetivo geral do presente estudo foi verificar, para a valência de resistência de força, a reprodutibilidade e a responsividade das medidas de torque de resistência de força, o TRF, do mecanismo flexo-extensor do joelho, usando o dinamômetro de Dinabank. Então, na metodologia, trata-se de um estudo observacional de teste e reteste, onde os voluntários foram selecionados de forma não probabilística e consecutiva. A amostra foi composta por indivíduos de 18 a 59 anos, sem histórico de lesão articular ou muscular no joelho nos últimos 6 meses. Além disso, indivíduos com acometimentos neurológicos e cognitivos e doenças cardiorrespiratórias foram excluídos do estudo. Inicialmente foi realizada uma triagem com esses indivíduos, onde foi coletado histórico físico e funcional, bem como as medidas antropométricas. Após foram realizados 3 momentos de teste. O teste, o reteste 1, que foi 24 horas após o teste, e o reteste 7, que foi 7 dias após o teste, todos com procedimentos avaliativos idênticos. Para as medidas de torque de resistência de força e torque isométrico máximo foi utilizado o Dinabank. O torque isométrico máximo foi coletado para controle de carga, onde foi calculado posteriormente o percentual do TRF em relação ao torque isométrico máximo, o porcentagem TIM. A reprodutibilidade relativa foi medida pelo ICC, a absoluta pelo erro padrão de medida e a responsividade foi medida pela mínima mudança detectável.
Para as comparações, foi utilizado o Generalized Estimate Equations, o GEE. Nas imagens podemos observar as avaliações tanto para os flexores quanto para os extensores, que foram realizadas em uma maca adaptada para a avaliação do complexo do joelho, a Physiolab One de Cascavel, Paraná. Essa maca possui encosto parcial para o tronco, permitindo manter o ângulo do quadril em cerca de 90 a 100 graus de flexão. Fitas de velcro foram utilizadas nas coxas dos voluntários para evitar movimentos compensatórios durante os testes. Para as medidas de resistência de força, a carga foi determinada por um exercitador tubing elástico, sendo 3 cargas possíveis, que foram determinadas no primeiro dia de teste. Uma das extremidades do elástico foi enganchada ao dinamômetro, que por sua vez foi enganchada a uma tornozeleira vestida pelo voluntário. A outra extremidade foi presa à estrutura da maca. Para a avaliação dos extensores, o elástico foi preso na estrutura posterior da maca, enquanto para a avaliação dos flexores foi preso na estrutura à frente da maca. Os movimentos foram realizados entre o arco de 40 e 80 graus, seguindo um metrônomo de 80 batimentos por minuto. O voluntário foi instruído a realizar o máximo de repetições de extensão e flexão do joelho possíveis até a fadiga muscular, que foi considerado pela própria percepção do voluntário, ou quando ele não atingiu a marca correspondente ao ângulo de 40 ou 80 graus por 3 repetições consecutivas. Foram realizados 3 blocos com 45 segundos de descanso entre eles. A avaliação da força isométrica máxima ocorreu na mesma estrutura, porém utilizando uma corrente, e o ângulo do joelho foi avaliado em cerca de 65 graus, podendo variar de 5 graus para mais ou para menos. O torque foi calculado pela fórmula torque igual a força vezes o braço de alavanca, que foi a medida entre a interlinha articular do joelho até o ponto médio da tornozeleira. Como resultado, nós tivemos uma amostra de 17 voluntários, com idade média de 25,3 anos, massa corporal de 78,7 kg e estatura de 1,75 metros. Na tabela está apresentada a estatística descritiva dos desfechos de TRF em Nm e percentual de TIM em porcentagem. A gente pode notar que tanto para os extensores quanto para os flexores, houve um aumento gradativo durante os períodos de teste. Para os extensores, houve uma variação de 22,7 Nm no primeiro dia para 29,0 Nm no terceiro dia. Para os flexores, notamos uma variação de 21,1 Nm no primeiro dia para 25,5 Nm no terceiro dia. Esse aumento pode ser explicado pelo fenômeno de aprendizagem muscular, que é muito discutido em estudos que realizam uma abordagem teste-reteste. O percentual de TIM variou de 11,6% a 13,5% para os extensores e 17,2% a 21,1% para os flexores. E a gente pode notar que as cargas utilizadas foram submáximas, ou seja, vai de acordo com os princípios de avaliação da valência de resistência de força. Já para as medidas de reprodutibilidade e responsividade, a gente pode notar na tabela que o ICC teve classificação boa para todas as comparações, exceto ao comparar o reteste 1 com o teste, que mostrou classificação moderada. Maiores valores de erro padrão de medida também foram observados nessa mesma comparação, sendo 7,9 para os extensores e 5,4 para os flexores. Isso indica que menores índices de reprodutibilidade foram associados a um menor período de descanso, que foi de 24 horas entre o teste e o reteste 1. Em relação à responsividade, a mínima mudança detectável variou de 18,3 a 13,2 Nm para os extensores e 12,5 a 8,3 Nm para os flexores. Essas medidas são consideradas altas, já que correspondem a cerca de 50% da média de TRF. Observa-se também que os menores valores de mínima mudança detectável foram encontrados entre as sessões com maiores períodos de descanso entre elas, que foi entre o reteste 7 e o teste, e entre o reteste 7 e o reteste 1. O que reforça o achado de que as medidas podem ser mais sensíveis a mudanças quando períodos mais longos de avaliação e com maior descanso são comparados, o que consiste com a natureza de mecanismos de recuperação e adaptação muscular. Como conclusão, o estudo demonstrou que as medidas de TRF do mecanismo flexo-extensor de joelho apresentam boa reprodutibilidade, porém baixa responsividade quando avaliadas pelo dinamômetro Dynabank em um protocolo de teste-reteste. Eu agradeço à UniOeste e ao CNPq por me darem a oportunidade de realizar o trabalho e ao grupo de pesquisa Refeb pelo apoio. Aqui estão minhas referências, muito obrigado pela atenção.